Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim, e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a primeira aula do curso de fiscalização de publicidade, fiscalização da Lei da Cidade Limpa, a Lei 14.223 de 2006. Esse curso ele está sendo apresentado em parceria do Savim, do Sindicato dos Agentes Vistores, junto com a EMASP, a Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo. O curso ficará disponível aqui na plataforma do YouTube para quem quiser assistir, não só para os agentes vistores que precisam conhecer a legislação para colocar em prática, mas também vai ficar disponível para qualquer munícipe, qualquer pessoa que trabalha na área ou que tenha interesse na temática. Esse curso faz parte dos objetivos da nova diretoria do Savim, que é disponibilizar para os funcionários da categoria profissional cursos de reciclagem, de aperfeiçoamento, que sirvam tanto para melhorar o desempenho profissional, mas que sirva também para progressão na carreira. Ele corresponde a 4 horas de curso, embora os vídeos que serão disponibilizados aqui serão divididos em 6 aulas, mas a carga horária do curso, né, a carga horária total desse curso de fiscalização de publicidade será de 4 horas e foi validado pela EMASP. Então é assim, se você quer assistir o curso apenas para aprender, para conhecer mais um pouco sobre a Lei da Cidade Limpa, conhecer um pouco mais sobre a fiscalização, o que pode, o que não pode instalar de anúncios hoje na cidade de São Paulo, você assiste diretamente aqui no YouTube. Mas se você é funcionário da prefeitura, que precisa das horas de curso validadas para a sua progressão na carreira, você vai aguardar o momento em que a EMASP vai fazer a divulgação do curso e aí você vai se inscrever. Esse curso ele ficará também disponível lá na plataforma de EAD da EMASP. Quem tiver interesse de fazer o curso por lá, validado para receber o certificado, vai ter que seguir as regras da EMASP, fazer a inscrição. Durante o período de disponibilização desse conteúdo, vai assistir às aulas, fazer os exercícios correspondentes e aí você vai conseguir o seu certificado. Aqui pelo YouTube, você não vai ter certificado. Então, fica de olho quando a EMASP fizer a divulgação dos cursos, para que você faça a sua inscrição, faça o curso por lá e receba o certificado. Nós do sindicato também vamos informar para os agentes vistores, né, que são associados, filiados, assim que esses cursos abrirem inscrições, para que você tenha a oportunidade de se inscrever e fazer os cursos. O curso ele não vai ficar vinculado aos agentes vistores, então não é exclusivo para os agentes vistores. Os servidores públicos da Prefeitura de São Paulo que tenham interesse poderão se inscrever também, embora a prioridade seja para os agentes vistores. Como esse curso ele está sendo disponibilizado em EAD, o número de inscrições, né, de pessoas que podem fazer o curso é bem maior, porque não depende aí de uma sala de aula ou de um acompanhamento, um controle durante a realização daquelas aulas. Então, é possível ampliar. Então, o número agora de inscrições vai ser maior. Acredito que, se houver realmente interesse de mais servidores da prefeitura, não vão ter problemas aí para fazer a inscrição e conseguir realizar o curso completo e ainda receber o certificado. Se você gostou da novidade, então, do curso, já peço para você deixar o teu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque o crescimento do canal vai nos auxiliar também a divulgar cada vez mais informações relacionadas à fiscalização de atividades urbanas na cidade de São Paulo para o maior número possível de pessoas. Espero que você goste do curso. Hoje é a nossa primeira aula.
Conto com você aí, com a sua participação em todas as aulas que nós preparamos para você. Sem maior enrolação, então, bora para a aula! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de fiscalização de publicidade. Nós vamos ver neste curso quais que são os regramentos da Lei 14.223 de 2006, que é conhecida como a Lei da Cidade Limpa. Nós vamos trazer então os principais aspectos abordados pela lei, mas não somente, pela Lei da Cidade Limpa, mas também outras legislações correlatas que dizem respeito ou que trazem aí alguma previsão sobre a utilização de publicidade na cidade de São Paulo e sobre a instalação de anúncios. Antes de entrarmos especificamente no conteúdo da Lei 14.223, eu acho importante trazer aqui uma informação mais para você pensar sobre isso. Toda vez que uma lei ela é publicada, existe uma finalidade, que nós chamamos de a vontade do legislador. Então, o que o legislador ele buscou no momento de criar essa lei, de fazer com que essa lei fosse colocada em prática e fosse implementada? Então, a principal finalidade, ou o principal desejo, vou chamar assim, do legislador quando essa lei foi publicada, é cuidar da parte do ordenamento urbano, mais especificamente da questão da paisagem urbana. Lá em 2006, um pouco antes dessa lei ser publicada, a cidade de São Paulo tinha muitos anúncios publicitários, principalmente, muitos outdoors instalados por toda a cidade, e os anúncios eles não tinham regramento, não tinha nenhum parâmetro estabelecido para sua instalação, e todos os anúncios, inclusive aqueles instalados nos locais das atividades, eles eram instalados de forma aleatória, causando uma poluição visual. Então, a ideia principal aqui, a finalidade principal do legislador, quando essa lei ela foi publicada e colocada em prática, é fazer com que diminuísse aquela poluição visual. Então, a ideia do legislador, a princípio, é que fosse feita uma padronização desses anúncios e a eliminação dessa poluição visual. Disso, então, é possível entender por que que a multa foi estabelecida no valor tão alto, porque se nós formos analisar realmente a lei de publicidade, nós vamos ver que são multas altíssimas, e dependendo do tipo de atividade que está promovendo aquele tipo de anúncio, fazendo aquela publicidade, fica inviável até o pagamento do valor da multa. Então, quando a gente fala que o legislador ele quer modificar um comportamento, ele quer direcionar uma conduta, faz com que a multa ela seja colocada no valor muito alto, para que não haja a possibilidade aí da pessoa optar por seguir ou não a legislação. Por que eu estou falando isso? Pode ser, imagina, que o valor da multa, se fosse fixado muito baixo, a pessoa que está cometendo a infração ou não respeitando a lei poderia optar entre pagar a multa e continuar irregular, ou então fazer a regularização do seu anúncio. Quando a multa ela é fixada no valor muito alto, justamente é para fazer com que aquela pessoa mude o seu comportamento, para que não dê essa opção de escolha entre, poxa, eu prefiro pagar a multa e continuar com o meu anúncio irregular, porque vale mais a pena, do que simplesmente fazer a adequação que diz a legislação. Então, a ideia do legislador é fazer com que o interessado, o empresário, o comerciante, ele obedecesse sim à legislação e colocasse em prática as novas regras que foram implementadas para, como eu já disse, que a poluição visual da cidade fosse eliminada e que houvesse uma padronização dos anúncios que seriam instalados. Então, essa foi basicamente a vontade do legislador: modificar, mudar condutas, estabelecer aí
um novo comportamento dos munícipes diante de uma necessidade de ordenamento urbano que a cidade de São Paulo estava exigindo. Então, agora já feita aí essa primeira ressalva, né, nós vamos já entrar no conceito de anúncio. Então, para fins da Lei Cidade Limpa, a Lei 14.223, anúncio é qualquer veículo de comunicação visual presente na paisagem, visível do logradouro público, composto de área de exposição e de estrutura. Então, vamos destrinchar aqui esse conceito em partes para entendermos melhor. Quando a lei fala em qualquer veículo de comunicação visual, significa dizer que qualquer coisa que for utilizado para passar alguma mensagem para quem está vendo aquilo é considerado comunicação visual. Então, nós temos vários tipos de comunicação, né? A comunicação escrita, comunicação auditiva, né? Que é feita por meio da fala, como eu estou fazendo com você aqui agora, e tem a comunicação visual. A comunicação visual, ela é muito ampla, porque não corresponde apenas de letras, de palavras, mas qualquer tipo de imagem, desenho, logotipo, qualquer mensagem que diz respeito ou que passe uma informação é considerado comunicação visual. Então, a lei, quando fala de qualquer, ela está ampliando o conceito e colocando aí qualquer coisa que já existe ou que ainda possa vir a existir, mas que seja passível de transmissão de alguma informação e que a pessoa que está enxergando aquilo entenda a mensagem que foi transmitida. E a lei fala mais, ela fala que esse anúncio, para ser, né, considerado anúncio, precisa ser visível do logradouro público. Então, para fins da lei, qualquer tipo de anúncio, de propaganda dentro dos estabelecimentos que não seja possível ver do logradouro público, da rua, não é considerado anúncio. Então, só vai ser considerado anúncio aquilo que é visível do logradouro público. E já já eu vou te explicar o que é considerado visível do logradouro público, tá? Então, aqui neste momento é só para você entender. Estou fora da loja, estou fora do estabelecimento, estou olhando e vejo, é considerado anúncio. Daqui a pouquinho eu vou te explicar, então, qual é o critério utilizado para ser considerado visível ou não. E outro elemento que consta aí do conceito, né, de anúncio é que ele é composto da área de exposição mais a estrutura. Então, para fins da lei, não é somente a placa, não é somente a área de exposição, o lugar onde está escrito o nome da loja, o logotipo da loja, mas também a estrutura do anúncio é considerado anúncio. Então, faz parte do anúncio a estrutura, onde, por exemplo, tem a parte da estrutura e a placa é fixada. Então, se tirou a placa, mas ficou lá a estrutura do anúncio, também isso é considerado, para fins da lei, anúncio, ok? Os anúncios, eles são classificados em 3 tipos. Então, tem o anúncio indicativo, o anúncio publicitário e o anúncio especial. Indicativo, como o próprio nome diz, é aquele que serve para identificar o estabelecimento, a loja, a empresa, o prestador de serviço, a indústria, no local onde a atividade está sendo prestada, no estabelecimento onde funciona aquela atividade. Anúncio publicitário é quando é feito qualquer tipo de propaganda, só que não no lugar do estabelecimento, é feito fora do local onde as atividades estão sendo prestadas. Então, imagina que aqui onde eu estou, seja o meu escritório, e eu coloque uma placa de identificação na avenida principal do bairro. Então, não é aqui, saiu do local aonde o serviço está sendo prestado, aonde a atividade está sendo desempenhada, é considerado anúncio publicitário, ok? Então, segura esse conceito que mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre anúncio publicitário. E o terceiro tipo, que é anúncio especial, tá? O anúncio especial é aquele que possui características específicas
Então, tem finalidade cultural, finalidade eleitoral, educativa, né, ou informativa e finalidade imobiliária. Tudo bem? Então, nós vamos ver todos esses tipos de anúncios aqui no nosso curso e nós vamos começar agora falando sobre anúncio indicativo. O anúncio indicativo, então, como eu já falei, é aquele que é instalado no local onde a atividade está sendo executada, no estabelecimento comercial, industrial de prestação de serviços. Quais são as regras gerais para a instalação deste anúncio? Primeiro, todo anúncio indicativo, antes da sua instalação, precisa ter a autorização da prefeitura, que é o cadastro de anúncios, conhecido como CADAN. Então, o anúncio ele só pode ser instalado depois que o CADAN foi tirado. Então, inicialmente, o interessado ele vai entrar lá e hoje o CADAN ele pode ser emitido diretamente pela internet, via online. O próprio interessado ele vai entrar no site da prefeitura, ele vai fazer lá o seu cadastramento, o seu licenciamento e o CADAN vai ser emitido. Com a emissão do CADAN, ele vai ter um número correspondente a essa autorização. Então, a placa lá, o anúncio só poderá ser instalado depois que o CADAN for aprovado. Então, se tiver a placa e não tiver o CADAN, a placa já está irregular, já é uma irregularidade. Outra regra para a instalação é que o CADAN ele só é autorizado para os estabelecimentos que possuam licença de funcionamento. Se aquele estabelecimento ele não possui licença para funcionar, não faz sentido a prefeitura autorizar, colocar uma placa, colocar um anúncio dizendo que ali tem aquela atividade, se a atividade não tem autorização de funcionamento. Então, é requisito para a obtenção do CADAN que o estabelecimento possua o auto de licença de funcionamento. Uma outra regra é que, depois de emitido o CADAN, depois de instalado, né, o anúncio lá com as especificidades que a legislação permite, a documentação comprobatória dessa regularidade do anúncio precisa estar no estabelecimento para fiscalização. Então, a qualquer tempo que chegar a fiscalização naquele estabelecimento, precisa ser apresentado ao agente vistor o número do CADAN, a autorização, né, o CADAN, até para verificar se o que foi aprovado está de fato instalado, como o tamanho do anúncio, como as regras, né, de instalação, altura, tudo isso vai no CADAN. Então, precisa ter o CADAN, precisa ter também a inscrição do CCM, que é a inscrição do estabelecimento no cadastro da prefeitura, e o pagamento da taxa de fiscalização de anúncio. Depois, então, que o CADAN ele foi aprovado, que a pessoa tirou a sua autorização, né, a sua licença para instalar o seu anúncio, na placa, no anúncio que foi instalado, precisa constar o número do CADAN, visível também do logradouro público. Tá? Então, imagine que você vai fazer uma fiscalização e naquele momento não queira entrar no estabelecimento para verificar a regularidade do CADAN, nada disso. O que você vai fazer? Você vai ver o número do CADAN, que está colocado na placa, e faz as pesquisas na subprefeitura, que é possível junto com a unidade de licenciamento, eles têm acesso lá ao sistema, né, que faz o controle e gerenciamento dos CADANs, né, dos cadastros de anúncios, e aí é possível verificar se o anúncio se ele está regularizado, se os preços públicos estão em dia, se está tudo feito corretamente, porque com essas informações na mão, se houver alguma irregularidade, facilita no momento da fiscalização. Por isso também que esse número do CADAN ele precisa estar visível para facilitar até aí o acompanhamento por parte da fiscalização. Além dessas regras, tem mais algumas que diz que todo anúncio instalado, tá? E nós estamos falando aqui, não esqueça, de anúncio indicativo, precisa oferecer condições de segurança ao público. Se o anúncio ele tiver lá com risco iminente de cair e isso colocar em risco a segurança das pessoas que estão passando, nós vamos ver mais para frente que isso também é passível
de ação fiscal. Então, o anúncio ele precisa, sim, ser instalado de forma a oferecer segurança às pessoas. E ele precisa também ser mantido, né, em bom estado de conservação, atender às normas pertinentes à segurança e estabilidade dos elementos que constituem o anúncio, não pode interferir na visualização de sinais de trânsito, não pode ser instalado aí de forma a prejudicar a visualização de qualquer tipo de bens de valores culturais e não pode também esconder, obviamente, o anúncio de outras empresas. Não pode ser instalado de forma a colocar obstáculos, né, na visualização dos demais anúncios dos vizinhos que forem instalados no local. E, finalmente, os anúncios ele não pode ser instalado de forma a prejudicar a insolação e a aeração da edificação em que estiver instalado ou de imóveis vizinhos. Então, por exemplo, não pode ser instalada uma placa que fecha completamente janelas ou que feche completamente locais de ventilação que aquela edificação possui. Então, não pode prejudicar janelas, não pode fechar, né, janelas, não pode fechar os dutos de ventilação, não pode prejudicar a insolação, que é o recebimento de sol, e a aeração, que é a ventilação daquele imóvel onde o anúncio está sendo instalado e também dos imóveis vizinhos. Não pode ser instalado a prejudicar insolação ou aeração dos imóveis vizinhos também. A altura máxima permitida para a instalação dos anúncios indicativos é 5 metros de altura. Então, vamos olhar aqui na imagem, tá? Então, na parte de cima, nós estamos vendo aqui um anúncio instalado, uma placa, e a medição da altura. Como que é medido isso? Então, tem lá a placa, tem que ser calculado da parte superior do anúncio que está instalado. Então, veja que a seta, ó, na parte de cima do anúncio, é que começa a contar para verificar a altura máxima. E mede-se, então, da parte de cima do anúncio até o chão, até o piso. Está vendo aqui no desenho que tem uma rua que está em aclive, né, em declive? Se o anúncio está instalado numa rua assim, precisa calcular a altura máxima da parte mais baixa da rua, tá? Não vai ser calculado a altura máxima aqui da parte da rua que está mais em cima. Precisa calcular da parte mais embaixo até o limite superior das placas para alcançar aí o máximo de 5 metros de altura. Todos os anúncios indicativos também precisarão atender às condições de dimensão de testada, ou seja, dependendo do tamanho da testada do imóvel, vai ser permitido um tamanho diferente de anúncio, de placas, e precisa também atender o local de instalação escolhido. Nós vamos ver que o anúncio ele não pode ser instalado em qualquer lugar. Precisa ser feita a instalação de acordo com o que é permitido na lei. Lembra que eu falei no início da aula que é considerado anúncio toda a comunicação visual visível do logradouro público? Então, o que é considerado visível do logradouro público para fins da Lei Cidade Limpa? Todos os anúncios instalados até 1 metro, né, instalado no espaço interno da edificação. Então, imagina que aqui está, né, a porta de fechamento daquele estabelecimento. Então, o anúncio, se ele for instalado até 1 metro do fechamento, é considerado anúncio. Se for instalado mais de 1 metro ou mais para dentro do espaço da loja, do estabelecimento, não é considerado anúncio para fins da Lei 14.223. Então, é considerado anúncio, em outras palavras, todo anúncio instalado até 1 metro internamente, contado do fechamento do estabelecimento. Então, imagina uma loja, é a porta de aço, aquela porta que fecha, você vai contar ali daquele fechamento 1 metro para dentro, ou então do vedro transparente. O que é vedro transparente? Qualquer fechamento
com qualquer material que seja transparente, como, por exemplo, vidros, acrílicos, mas que seja possível a visualização. Então, imagina que não tenha porta, mas seja fechado com uma porta de vidro, também vai ser contado 1 metro para dentro. Ou aquelas vitrines, né, que as pessoas colocam lá nos comércios, nas lojas, não é considerado anúncio. Então, se for colocado qualquer tipo de comunicação visual, contados 1 metro para dentro desse vedo transparente, ou então da abertura do estabelecimento. 1 metro para dentro não é anúncio. 1 metro para frente, né, menor do que 1 metro, é considerado anúncio. Então, imagina aquelas pessoas que gostam de colocar banner, né, de pendurado na porta da loja, ou então tem a vitrine lá no limite da loja, né, do fechamento, e enche de cartaz, enche de promoção, de publicidade. Tudo isso não é permitido. Tudo isso é proibido pela legislação. Pode colocar faixas, banners? Pode, desde que faça um recuo de 1 metro, de 1 metro para dentro, aí pode ser colocado. De 1 metro para fora, já é considerado anúncio. Quais são os critérios da legislação para calcular a área do anúncio? Se tiver uma placa, se o anúncio estiver contido na placa, vai ser contabilizado a área total de exposição. Só que neste caso não vai ser calculado somente em torno das palavras, porque às vezes a pessoa faz uma placa de 10 metros quadrados e escreve lá em 2 metros quadrados, pensando que o que é considerado anúncio é apenas onde ele escreveu o nome da loja, onde ele colocou o logotipo. Não é. De acordo com a legislação, o anteparo, onde estão inseridos os nomes, as marcas, as logomarcas, é considerado anúncio. Então, toda a face da placa. Se faz uma placa de 10 metros e escreveu lá em 2 metros quadrados, o que vai ser considerado aí de área do anúncio para cálculo é a área total daquela placa que foi instalada. E isso é importante porque nós vamos verificar que a placa ela tem o tamanho permitido e a multa é calculada de acordo com a área do anúncio. Por isso que é muito importante a gente entender como que esse cálculo é feito. Então, se for uma placa, é a face da placa. Você vai ver lá o tamanho da placa, vai calcular, né, base vezes altura, se for uma placa retangular, e você vai ter a área de exposição do anúncio. Quando o anúncio ele foi instalado não em uma placa, mas diretamente na parede, porque é permitido, então imagina que a pessoa ela pinta ou escreva diretamente na parede, ou coloca elementos fixados, né, as letras, os logotipos são fixados diretamente na parede, mas sem uma estrutura de placa. A área é calculada, de acordo com o desenho até que está aqui do lado, com o somatório dos polígonos formados pelas linhas externas imediatamente que contornam cada elemento. Então aqui, por exemplo, tem o logo, tem o nome, tem o slogan. Então tem que fazer aí imediatamente em volta, né, o contorno, o perímetro daquela imagem que foi instalada, e aí faz a somatória de todos esses elementos, se forem vários elementos, e aí você vai ter a área correspondente ao anúncio. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil até para entender, né, do que eu estou falando aqui agora. Vamos verificar então agora alguns, né, desses critérios para a instalação desses anúncios indicativos. Quando o imóvel ele tiver até 10 metros lineares, né, de testada, poderá ser instalado uma placa de, no máximo, 1,5 metro de área. Se esse imóvel ele tiver entre 10 metros e 100 metros de testada, essa placa ela poderá ser de 4 metros quadrados. Então, não é mais 1,5, mas sim 4 metros quadrados. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as testadas com mais de 100 metros lineares, né, de testada. Então, agora só para a gente entender. Até 10 metros, 1,5 metro. Mais do que 10 metros, até 100 metros, né, de testada, 4 metros quadrados de anúncio indicativo é permitido.
E só é possível um único anúncio, agora a princípio, né, para a gente entender, por estabelecimento em cada imóvel, tá bom? Então, imagina que eu tenho lá no meu estabelecimento, tenho uma loja de calçados e eu posso colocar, tem aqui a testada do lote, né, do terreno, do imóvel onde a minha loja está instalada, ela tem 5 metros lineares. Eu posso ter um único anúncio indicativo, uma única placa de 1,5 m dizendo o nome da minha loja e o que eu quiser colocar lá de informações que sirvam para identificar a minha atividade. Eu posso pegar essa placa e dividir em duas, colocar duas placas de 75 centímetros? Não posso, porque a lei só permite um único anúncio por cada estabelecimento, por cada atividade que está naquele imóvel. Tá? Então, aqui retomando, um único anúncio por estabelecimento, regra geral. Daqui a pouco nós vamos ver algumas exceções. Até 10 metros lineares de testada, tamanho da placa 1,5 m. De 10 metros até 100 metros, 4 metros quadrados é o tamanho permitido da placa. Trouxe aqui, já iniciando alguns exemplos, né, para você ver. Nessa primeira foto aqui, ó, e aqui é justamente o exemplo, né, de um único anúncio indicativo por estabelecimento. Então, eu tenho aqui a loja de crédito, ela tem aqui em cima uma placa, tá? Então, a princípio, essa loja aqui, ela tem menos de 10 metros de testada, só poderia ter uma única placa de 1,5 m de área. Então, tem essa placa aqui em cima, e foi o que eu falei para vocês, né? Para você. Coloca uma placa, olha o tamanho da placa, e colocar o nome só aqui no centro, como se o que fosse considerado anúncio fosse apenas o que está escrito, mas na verdade não é. Né? Então, é considerado anúncio aqui toda essa placa. Então, eu tenho uma placa aqui, tem o anúncio aqui no todo, que nós vamos ver daqui a pouco. Tem esses elementos aqui, ó, que são totens, que estão aqui também, que é considerado anúncio. Tem aqui colado nas vitrines, tá vendo? Ó, várias cartazes, várias faixas, vários banners, que também é considerado anúncio. Tem uma outra faixa aqui, que é considerada anúncio. E tem essa faixa na vitrine com o nome da loja, que também é considerado anúncio. Então, nós temos aqui vários, ó, 1, 2, 3, 4, considerando aqui, né, como se fosse só um, 5, 6, pelo menos 6 anúncios diferentes. Se você chegar lá agora, chegasse, né, nesse momento para fazer a fiscalização, se não tiver o CADAM, já começa uma irregularidade, que é a instalação do anúncio sem o CADAM. Depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anúncios que você precisa fazer e considerar no momento aí da ação fiscal. Então, tem que fazer a multa para 6 anúncios diferentes. E esse aqui de cima, que a gente vai ver mais para frente, mas a multa para cada anúncio é R$10.000 e até 4 metros quadrados, né? Passou de 4 metros quadrados, vai aumentando R$1.000 por cada metro quadrado de área que tem o anúncio. Então, imagina aí, hipoteticamente, que tenha essa placa aqui, uns 6 metros quadrados de área, é 10.000 mais 1.000 por o que excede 4 metros quadrados. Seria R$12.000 essa placa e mais R$10.000 para cada um dos demais anúncios irregulares que forem constatados no local. Do lado de cá, na outra foto, então nós temos aqui o exemplo do dentista, tá? Inicialmente, a instalação aqui, a altura está errada, olha, tem 5 metros de altura, é o máximo, está instalado acima dos 5 metros, que é permitido. O tamanho aqui da placa está bem maior do que a legislação permite. Tem mais atividades, daqui a pouquinho eu vou explicar quando houver mais de uma atividade no mesmo prédio, né, no mesmo lote. Mas aqui é só para você ver o exemplo da quantidade de anúncios e tamanho da placa. Então, tem essa placa aqui em cima, tem essa aqui, ó, na entrada da loja, de frente. Aqui não dá para ver, mas nas laterais também tem, nas duas laterais.
e aqui na entrada, escrito, né, dentista, na subida da porta. Então, no caso do dentista, nós temos um anúncio, 2 anúncios, 3 anúncios, 4 anúncios, 5 anúncios, 6 anúncios também, tá? Poderia ter apenas uma única placa, no caso aqui tem 6 placas. Nesse exemplo, foi instalada uma placa maior também, além de mais do que um anúncio por estabelecimento, tem também o tamanho máximo que não foi respeitado e a altura máxima que não foi respeitada, ok? Quando o imóvel tiver uma testada igual ou maior do que 100 metros lineares, aí poderá ser instalado 2 anúncios, cada anúncio com área no máximo de 10 metros quadrados, e precisa ser separados os anúncios com distância de no mínimo 40 metros de distância, tá? Então, olha aqui embaixo no desenho, só poderá ter, né, 2 anúncios naquela testada, que tiver mais do que 100 metros lineares. Esses anúncios aqui, cada um poderá ter até 10 metros quadrados de área e precisa ter uma distância entre eles de no mínimo 40 metros. Se houver nesse imóvel mais de uma atividade em funcionamento, se tiver mais um estabelecimento, essa área ela vai ser subdividida. Então, poderá ter, sim, mais do que 2 anúncios. Então, cada estabelecimento poderá anunciar a sua atividade, só que a somatória dessas placas não poderão ultrapassar 20 metros quadrados. Tá bom? Então, neste caso, mais de 100 metros de testada, mais de um estabelecimento no mesmo prédio, no mesmo imóvel. Essa área de 20 metros quadrados pode ser subdividido entre os anunciantes, entre os estabelecimentos que estão funcionando naquele imóvel, desde que a somatória de todos os anúncios não ultrapassem 20 metros quadrados. E aqui, né, trazendo na regra geral, aquela subdivisão também dos anúncios. Eu falei quando o imóvel, no slide anterior, quando o imóvel ele tem mais de 100 metros de testada. Neste caso, é quando o imóvel tem até 100 metros de testada. Se ele tiver até 10 metros, lembra que eu falei, o máximo que poderá ter é um anúncio de 1,5 metro. Mas se naquele imóvel tiver mais de uma atividade em funcionamento, mais de um estabelecimento, essa área de 1,5 metro precisa ser dividida entre os anunciantes. Então, se tem lá um imóvel que tem 6 metros de testada e tem 3 atividades funcionando, tem uma loja de calçados embaixo, em cima tem um dentista e tem uma clínica médica, por exemplo. Não é cada um poderá colocar uma placa de 1,5 metro, eles vão ter que dividir. Cada um vai ter lá, eles vão entrar em acordo, né, entre si o tamanho daqueles anúncios, sendo que a somatória desses 3 anúncios não poderá ultrapassar 1,5 metro. Se a testada for mais do que 10, até 100 metros, o tamanho aí é 4 metros quadrados, mas a ideia é a mesma. A somatória de todos os anunciantes não poderá ultrapassar 4 metros quadrados de área. Olha aqui o exemplo que eu trouxe para você. Esse prédio é um prédio único, tá? Ele tem 11 metros de testada. Então, o que poderia ser instalado aqui, no máximo 4 metros quadrados de anúncios indicativos. E aí nós temos aqui em cima, né, uma contabilidade, nós temos aqui escritório de advocacia, nós temos aqui um anúncio de laboratório, nós temos aqui dentista, tem aqui a entrada do sex shop, tem aqui uma assistência técnica e tem aqui uma loja de venda de materiais diversos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 6 atividades. Eles deveriam pegar os 4 metros e dividir entre si para que cada um pudesse fazer corretamente a indicação do seu estabelecimento. Isso sem olhar, né, que tem aqui, ó, promoção diretamente
no vidro transparente. Então, esse aqui é um exemplo de vidro transparente que a loja está fechada com uma vitrine de vidro, uma porta de vidro. Então, a colocação aqui dessa promoção e tal, isso é proibido, a legislação não permite. Aqui, do outro lado, tem uma faixazinha, né, escrito, não dá para ler, mas tá bem aqui na divisa do fechamento, também é proibido, não pode ter essa faixa aqui. A entrada aqui do dentista, mas tem o dentista, na entrada da porta, aqui essa placa e aqui em cima. O dentista tem 3 anúncios, ele só pode ter um. E aqui o laboratório tem esse desenho com o número, né, do telefone e escrito laboratório aqui em cima. Então, ele vai ter que reduzir e deixar apenas um anúncio, sendo que a somatória de todos eles não poderá ultrapassar 4 metros quadrados. Ah, esqueci de falar, né, que a contabilidade está instalada aqui em cima, bem mais do que os 5 metros que é permitido de altura. Um outro critério para a instalação do anúncio é quando o imóvel ele é de esquina. Então, se o imóvel ele é de esquina, né, ele faz frente para 2 ruas, ele vai poder instalar o mesmo imóvel, o mesmo estabelecimento, tá? Ele pode instalar, neste caso, é uma exceção. Lembra que eu falei que cada estabelecimento só pode ter uma única placa indicativa do seu negócio? Quando o imóvel ele é na esquina, ele tem 2 testadas, ele pode ter 2 placas. Então, imagina que ele fizesse frente para 3 ruas, ele vai poder ter 3 placas, né? 3 anúncios indicativos, sendo que cada um deles é voltado para uma das fachadas, para uma das frentes. E aí o critério é o mesmo, tá? Cada fachada, ela vai corresponder ao tamanho permitido do anúncio. Se naquela fachada, naquele lado visível para a rua, tiver até 10 metros, pode ter lá um anúncio de 1,5 m. Se tiver mais do que 10 metros, um anúncio de 4 metros quadrados, tá? Então, essa aqui é uma exceção, onde pode ter mais de um anúncio, desde que o imóvel ele faça frente para mais do que uma rua. Como que a gente faz para calcular, então, a testada para saber o tamanho da placa? Isso daqui é uma resolução da CPPU. A CPPU é a Comissão Permanente de Paisagismo Urbano, que trata da análise e decisão de tudo aquilo que a lei não prevê. Então, se tem alguma situação que a legislação não traz, não prevê, manda para a CPPU vai analisar e vai proferir uma resolução a respeito daquilo. Então, este aqui é o critério para cálculo da testada dos lotes, quando o lote ele tem um chanfro, tá? Então, no caso aqui, é um chanfro. Ou então, quando a testada ela é em curva. Então, aqui em curva e aqui em chanfro. Como que é feito para verificar o tamanho dessa testada? Se você for olhar lá em loco e puxar a trena aqui, né? Daqui, por exemplo, até aqui, vai dar uma testada menor. E aí a legislação, o entendimento aqui do pessoal da CPPU, da comissão, é que para calcular essa testada, tem que fazer uma projeção. Tá vendo aqui, ó, um prolongamento da linha e aqui também um prolongamento da linha? Então, você pega essa testada e faz como se ela tivesse sendo prolongada, puxa, né, essa testada até para frente, um pouco mais. Deste outro lado também, e na intersecção seria considerado aqui o tamanho desse lote. Então, o cálculo dessa testada em chanfro é daqui até aqui. É a projeção, a continuidade, que se esse lote fosse um lote que tivesse um polígono, né, perfeito, a testada seria deste ponto aqui até este ponto aqui, que é considerado o tamanho da testada. Faz essa projeção aqui, no caso da testada para a rua B, o tamanho é deste ponto até este ponto, considerando aqui o tamanho da testada para verificar qual o tamanho permitido da placa. A ideia da testada com curva é a mesma, faz a projeção, prolongamento do que seria a testada correspondente de um lado da rua e da outra rua também, e nós vamos ter o tamanho da testada deste ponto até aqui para a rua A e deste ponto até aqui para a rua B. Fez a medição do tamanho aí é possível verificar qual é o tamanho permitido da placa que vai ser instalado, do anúncio que vai ser instalado.
trouxe para você olhar aqui exemplos de anúncios instalados em imóveis de esquina, né. Então, nós temos aqui, nesse primeiro do dentista, olha a quantidade de anúncios, olha a altura do anúncio instalado, mas aqui só para você ver que eles poderiam ter uma placa voltada para essa primeira frente aqui e tem a lateral, e uma placa voltada para a lateral. Essa frente tem mais de 10 metros, poderia ser uma placa de 4 metros quadrados, e essa face aqui tem menos de 10 metros, seria 1,5 m. Lembra quando eu falei lá no início que se o anúncio ele for constituído de letras, palavras e elementos, desenhos, logotipos fixados diretamente da parede, seria calculado só o perímetro, né, a somatória dos perímetros daqueles elementos? E quando tivesse fixado em uma placa, seria considerada a placa inteira? Olha essa placa aqui do dentista. Eles colocaram os elementos, eles fixaram, né, os elementos, mas eles fixaram na placa, não está diretamente na parede. Então, neste caso, é calculado aqui, ó, a área de toda essa placa é calculado no anúncio. Então, o tamanho desse anúncio tem que ser calculado a placa inteira. Fora, né, dentista aqui 2, dentista aqui 3, dentista aqui 4. E o tamanho desta aqui também é considerado com todas as suas faces de exposição. Esse outro exemplo aqui do lado, também nós temos um imóvel de esquina. De um lado, nessa frente aqui, nessa face, tem mais de 10 metros, nessa face tem mais de 10 metros. Poderia ser instalado para cá uma placa, 4 metros quadrados, e para cá uma placa de 4 metros quadrados. Neste caso aqui, tá vendo, ó? Tem que fazer a somatória de todo esse anúncio. Então, você começa a calcular toda essa face de exposição, isso daqui é considerado anúncio. Lembra que eu falei que, para fins da legislação, não é somente a placa, mas também a parte da estrutura? Eles colocaram aqui toda essa faixa, e para cálculo do anúncio, não é só o nome que está aqui, tem que ser calculado a área de toda essa face da placa de exposição. Tá bom? Então, só um detalhe aqui, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, que é uma das regras, né, de instalação. Aqui, ó, você está vendo que essa placa ela está instalada, mas não tem nenhuma abertura, não tem janela, não tem porta? Neste lugar aqui não pode ter instalação, porque isso daqui é considerado em pena cega. Igual aqui, ó, tá vendo bem aqui do ladinho? Que também tem só uma parede, não tem porta, não tem janela, não pode ser instalado anúncio em pena cega, onde não tem nenhum tipo de abertura, quer seja porta, quer seja janelas, tá? Então, este anúncio instalado, ele está errado. Neste caso aqui, só poderia ser feita instalação no anúncio voltado para essa via, nesta pequena parede onde tem a entrada aqui da janela. Na empena cega não é permitido instalar nenhum tipo de anúncio. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade, então, em mais regras de instalação de anúncios e vamos ver também outros exemplos de anúncios irregulares instalados. Até a próxima aula. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo da nossa primeira aula do curso de Fiscalização de Publicidade. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado da aula. Nós teremos ainda outras 5 aulas, contando com essa, né? São 6 aulas no total, que vão aí completar a carga horária de 4 horas de aula. Se você ainda não clicou no like, né? Peço que você curta o nosso vídeo. Se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilhe esse vídeo para nos ajudar aí na divulgação das informações relacionadas à publicidade, nos ajudar aí a divulgar os conteúdos aqui do canal do sindicato. Vejo você no próximo vídeo, fique bem e até lá. Um grande abraço.